Sejam todos muito bem-vindos ao canal do Torcedor Corintiano. O meu nome é Luiz e vamos falar dessa classificação dramática, e não precisava ser assim. Uma classificação graças ao Hugo, e quem criticou o Hugo será cobrado. Eu sou o primeiro da fila a ser cobrado, porque quando o Hugo chegou eu falei, pra quê? E jogo após jogo ele vem mostrando que o Corinthians tá em muito boas mãos. Em muito boas mãos. É no tempo normal, é nos pênaltis. Essa camisa aqui, camisa amarelinha que ele usa, com esse escudo pesado, parece que não fez nada no Hugo. Ele chegou e muito pelo contrário, parece que ela elevou o nível do Hugo, que tá fazendo jogos espetaculares, e hoje não foi diferente. O cara pegar 3 pênaltis em sequência, sendo o 5º e decisivo, e aí o 6º e o 7º, é coisa para poucos goleiros. Poucos goleiros. Parece que o Corinthians, quando chega esses goleiros de tamanho, esses goleiros, o cara saber pegar pênalti é assim uma característica primordial, e o Hugo vem se destacando. Já foi assim contra o Grêmio e hoje se destacou de novo. Então vamos falar de Corinthians e Red Bull Bragantino. E não pensem vocês que o jogo foi só alegria. Não, o vídeo vai ter críticas também, mas vamos ressaltar a vitória, a classificação. Vamos falar de Corinthians e Red Bull Bragantino. O jogo no tempo normal foi 2-1. E nos pênaltis o Corinthians superou o Bragantino com uma dose de drama muito grande. No vídeo de hoje também vamos só pincelar, vamos só comentar um pouquinho sobre o próximo confronto, não da Sul-Americana, mas sim da Copa do Brasil, que já foi sorteado. Então, rapaziada, vocês que estão no vídeo, que viram essa abertura, cara, hoje não tem desculpa pra vocês não deixarem o like. O Coringão ganhou, gente, o Coringão se classificou, o Coringão... Pô, eu tô com dor de cabeça, de verdade, eu tô com dor de cabeça por causa desse jogo. Senta o dedo no like, clica no joinha, ajuda o canal. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, é rápido. Meu, quando você se inscreve, quando você ativa o sininho que fica do lado, os vídeos do canal do Torcedor Corintiano já chegam todos em primeira mão para vocês e fica tudo muito mais fácil. Então, se inscreve, deixa o like e clica no sininho para receber os vídeos em primeira mão. Vamos falar de Corinthians classificado. E agora o Corinthians, muito provavelmente, se tudo correr como deve ser, o Corinthians vai enfrentar o Fortaleza na próxima fase da Sul-Americana. Mas vamos falar do que foi o jogo. Vamos falar de Corinthians e Red Bull Bragantino. O Coringão entrava com vantagem. O Coringão ganhou semana passada de 2-1 fora de casa e entrava com vantagem contra o Red Bull Bragantino. Mas vocês, todo mundo sabe que o Red Bull Bragantino, ele é aquele time que aparentemente não tem pressão, por ser um time de menor expressão, por ser um clube que tem um dono que se importa mais em vender latas de energético do que mesmo ver os seus times sendo campeões. Então é um time mais, assim, mesmo quando tá numa fase ruim, parece que eles não sentem a pressão e tem jogadores de qualidade. Então a gente sabia que o 2-1 não era segurança de nada. Eu acho que todo corintiano sabia que o jogo de hoje seria muito difícil. Mas o Corinthians conseguiu fazer um primeiro tempo muito, mas muito bom. Mas muito bom. Eu fiquei, assim, um pouco assustado com a qualidade do primeiro tempo do Corinthians. Porque o Corinthians foi um time no primeiro tempo que teve triangulação, teve ultrapassagem dos alas, teve ala dando assistência pro outro ala, inversões. Teve um meio de campo com Rodrigo Garro e Igor Coronado participando muito do jogo. Teve um Fagner, que eu sou um extremo crítico, aparecendo de um lado. Teve um Matheus Bidu fazendo um primeiro tempo excelente. O Matheus Bidu parecia o Roberto Carlos, chegando no ataque. Teve uma jogada que o Fagner dá uma inversão. Ele chega batendo de primeira, bola no alto, um chute espetacular. O goleiro faz uma defesaça que eu falei, o que aconteceu? Que isso? Que Bidu é esse? E até mesmo um Charles, cara. Eu gostei do jogo do Charles hoje. No segundo tempo tava pregado em campo, tava morto. Concordo. Mas no segundo tempo. Mas no primeiro tempo, participativo, correndo, dando opção, marcando, mordendo. O Corinthians não fez um primeiro tempo ruim. Muito pelo contrário, foi um bom primeiro tempo.
Talvez o único cara que destoou pra baixo, que foi mal na minha concepção, foi o Giovani. O Giovani não conseguiu dar sequência nas jogadas que a bola chegava no pé dele, e não foram poucas. O que mais me deixou assim feliz foi que o Corinthians, quando tinha a bola, sabia o que queria fazer com a bola e conseguia. Teve uma jogada linda de uma triangulação de Fagner, Garro, Fagner. O Fagner devolve, o Coronado domina essa bola, chega, bate, a bola vai pra fora, mas foi uma linda triangulação. O Corinthians trabalhando a bola, o sistema de defesa bem, não tomando ataques. E assim, o Corinthians abre o placar com o Garro numa boa jogada também, numa jogada trabalhada, que a bola sobra fora da área, ele bate, ela desvia e o Corinthians abre o placar. Mas não seria nenhuma surpresa se o Corinthians tivesse talvez um centroavante melhor, que o Corinthians tivesse feito 2-3 no primeiro tempo. Pelo menos não pelo menos na minha concepção, isso não seria nenhum assim, nossa, que absurdo. Porque o Corinthians jogou muito bem o primeiro tempo. Só que o Corinthians volta para o segundo tempo e parece que você foi para o intervalo e quando voltou era outro jogo. Por quê? O Bragantino melhorou? Melhorou. Mas o Corinthians, assim, parece que abdicou de jogar bola. O Corinthians, assim, botou a bunda lá atrás na defesa e não conseguia mais trocar um passe certo. Não conseguia fazer mais o básico. E o Bragantino, que é um time de qualidade, tem um bom treinador, começou a martelar. O Caixinha, treinador dos caras, começou a botar o time pra frente e o Corinthians não tinha saída. Aí foi Charles ficando morto e assim o meio de campo perdendo pegada. Foi o Rian ficando sobrecarregado. O sistema de zaga hoje, pra mim, Kaká e Gustavo Henrique foram bem. O André Ramalho, eu acho que foi o pior jogo dele hoje até hoje com a camisa do Corinthians. Não só pelo pênalti que ele perdeu, mas no primeiro gol, o André Ramalho corta uma bola muito mal. Quem joga de zagueiro, quem joga ali atrás, sabe que você nunca pode cortar uma bola pra entrada da área. Ah, mas era o que tinha pra fazer. Errou. O gol do Bragantino sai num erro do André Ramalho. Mas o Corinthians, quando toma o gol, e toma o gol aos 27 do segundo tempo, o Corinthians já merecia tomar gol. Porque o Bragantino tinha melhorado muito, o Corinthians piorado demais, e o Ramon Dias não conseguia mexer o time com as peças que estavam lá dentro, e as substituições também não surtiram efeito. E aí vai uma crítica que eu tenho ao Ramon Dias, e é o motivo que o Ramon Dias vai figurar aqui nos pontos negativos do jogo. O time não pode fazer um primeiro tempo que fez e um segundo tempo. Não pode ter uma discrepância tão grande dessa. Porque você faz um primeiro tempo como fez hoje, num jogo do Campeonato Brasileiro, e faz um segundo tempo como fez, são 3 pontos que você deixa. Então o Ramon Dias ele tem que, no intervalo, e aí eu tô supondo que o time caiu, não porque não única e exclusivamente porque o Bragantino melhorou, mas porque o próprio clube, o próprio Corinthians diminuiu. Mas o Ramon Dias tem que cobrar, os caras que entram tem que dar um gás. E não foi o caso. Pedro Henrique entrou, não deu gás. O Mateuzinho entrou, não deu gás. O Bidon entrou já mais pra reta final, muito pouco. O Wesley também entrou na reta final, também muito pouco. Mas o que mais me incomoda, além de tudo isso, é o Corinthians em 4, 5 minutos tomar 2 gols assim, de bobeira pura, gente. O primeiro gol sai de um lateral, que o cara cobra um lateral na área. O André Ramalho cabeceia lá pro meio pra entrada da área e o Eduardo Sacha tá livre, não tem um volante, não tem um meia, não tem ninguém pra abafar o chute do cara. Tomamos um primeiro gol, aí foi loucura atrás de loucura, porque aí parece que o Corinthians assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? E o Bragantino macetou, martelou, e em 5 minutos, cara, o Bragantino em escanteios na sequência, cara. Teve o primeiro escanteio, um bate-rebote, uma bagunça toda na área, gera outro escanteio, o cara sobe no meio da defesa do Corinthians, o Kaká tenta, não consegue, uma bola no primeiro pau, 2-1 e, cara, foi justo. Porque o Corinthians fez um primeiro tempo muito bom, não conseguiu ampliar uma vantagem tão grande. O Bragantino, quando foi melhor, foi lá, 2 gols, e só depois que o Bragantino, depois dos 31, na reta final do jogo, que o Corinthians começou a querer jogar. Mas aí era tarde. Tentou chegar, tentou criar e não conseguiu. Antes de falar dos pênaltis, o que o jogo me deixou muito claro?
O banco de reservas do Corinthians é fraco. O banco de reservas do Corinthians é fraco. Todo mundo sabe que o Corinthians carece de centroavante, carece de um atacante. Hoje o jogo pra mim ficou muito claro isso. Tanto como time titular, tanto quanto mexe. O Pedro Henrique não tem nível pra jogar no Corinthians, na minha opinião. O Giovani é um cara que, pra ser titular, eu acho que é pouco. Pra ser titular, eu acho que é pouco. Coronado e Garro funcionam, mas dá pra ver nitidamente que o Coronado cai muito no segundo tempo. O Charles fez um jogo bom, mas não sei se ele e Rian formam a melhor dupla. Não sei, eu acho que o Ranieri talvez seja o complemento aí, talvez pro Charles. E o sistema de 3, o Gustavo Henrique achei que não foi mal. Não foi mal. O André Ramalho eu já falei e o Kaká fez a partida que o Kaká vem fazendo. Então, eu não sei como ele vai montar com o Gustavo Henrique ou Félix, mas de qualquer jeito, Fagner também não foi mal, e o Bidu eu acho que com esse sistema de 3 cada vez mais vem se colocando como lateral esquerdo titular. E pra gente falar das cobranças de pênalti, que foi louco, bagulho de maluco, cara, bagulho de maluco, porque o Corinthians começa bem, o Garro faz um gol, dá uma alegria, fala, caramba, ganhamos. E quando o André Ramalho veio, eu vou ser honesto com você, eu fiquei preocupado porque eu falei, o André Ramalho, eu lembrei, pô, contra o Grêmio ele deu aquela chapada lá no ângulo. Ele tem cara que vai buscar um pênalti alto sem chance pro goleiro. E eu não tô falando isso só, agora é engenheiro de obra pronta. Não, eu sentia que eu falei, mano, acho que ele vai chapar alto. Mas eu não achei que ele fosse perder, eu só achei que ele fosse arriscar muito. E acabou que a bola subiu demais, cara. E aí, puta, aí foi loucura, mano. Porque o Bragantino não errou nenhuma das 4 cobranças. O Hugo foi muito bem na primeira, mas nas outras ele não apareceu na foto. E o Corinthians foi se mantendo, foi fazendo, e quando chega a última cobrança, quando não passa nem o Wi-Fi, quando o Chobita tá mais trancado do que tudo, quando eu já tava com a mão na cara falando, puta que pariu, velho. Eu sei que nos vídeos anteriores eu falei que, pô, às vezes ser eliminado de uma Sul-Americana não é tão ruim, o Corinthians não tem time pra jogar tudo isso, às vezes é melhor focar em uma competição ou outra, mas quando chega na hora H, pô, você não quer ser eliminado nunca, cara. E eu vou falar pra vocês, quando o Hugo pegou o primeiro pênalti, puta merda, mas eu falei tanto palavrão, mas eu soquei tanto ar, mas eu dei tanto murro na parede, mas porrada mesmo, velho, o colchão, mano, meu colchão, eu dei tanto soco no colchão. Porque, cara, é o último pênalti, velho, não tem como, é muita emoção, gente, o último pênalti, você já fala assim, mano, agora é um milagre. E o milagre aconteceu 3 vezes, porque o Hugo pega o quinto, vai o sexto, o Rian... Que, puta, não podia ser o Rian, né, mano? O Rian não tem cacuete nenhum de finalizador. Manda na lua, o Hugo vai, pega de novo, outra defesaça. Vem o Gustavo Henrique, que eu tenho certeza que todo mundo falou, puta, zagueiro, o Gustavo Henrique, que corre todo estranho, vai perder, faz. E aí o Hugo, pra Fiel explodir, faz mais uma defesa e garante a classificação pro Corinthians. Uma classificação heróica, mas que podia ter vindo muito mais tranquilo, né, Corinthians? Puta que pariu, mano. Você quer matar o seu torcedor, caralho. Podia ter vindo muito mais tranquilo. Ufa, deixa no comentário, antes da gente falar dos destaques positivos, como é que foi pra vocês essa disputa de pênalti? Puta merda, meu coração, mano, bagulho, pensei que ia parar, velho. Tá doido, maluco. Vamos trazer os destaques positivos e negativos do jogo. Os destaques positivos primeiro. Vou começar com os destaques positivos. Rodrigo Garro. O cara é muito bom, mano. O Rodrigo Garro, ele é muito diferente. Muito diferente. O cara é um achado do Corinthians. É um dos pontos positivos do Augusto Melo. Se tem alguma coisa que o Augusto Melo acertou, foi na contratação do Rodrigo Garro. Segundo destaque do Augusto Melo que eu posso dizer é o Hugo goleiro. Foi um crítico. Mas, cara, já falei pra caramba do Hugo aqui. Tem representado e representado muito. E o terceiro destaque, cara, eu coloquei 2 pelo primeiro tempo. Que foi o Bidu, e eu coloquei o Charles. Pelo primeiro tempo, principalmente. Os caras que eu vinha criticando, o Bidu menos, mas o Charles eu criticava bastante, e eu gostei do jogo dos caras. E os destaques negativos eu coloquei Giovani, enquanto teve em campo, foi muito abaixo. O André Ramalho, pelo jogo que fez, pelo pênalti perdido, pela participação direta no primeiro gol, foi o pior jogo do André Ramalho, pelo menos pra mim, com a camisa do Corinthians. E o terceiro eu coloquei o Ramon Dias, porque o Corinthians não pode vir do primeiro tempo tão abaixo assim. O treinador tem que mudar as coisas, alguma coisa o treinador tem que fazer. E o Ramon Dias hoje não conseguiu fazer esse time jogar no segundo tempo. Não sei o que não sei o que faltou, mas no segundo tempo não deu certo.
E para arrematar o vídeo, vamos falar da Copa do Brasil rapidamente. Eu vou trazer um vídeo muito provavelmente amanhã ou no restante da semana para a gente destrinchar um pouquinho sobre o sorteio da Copa do Brasil. O Corinthians pegou o Juventude. Vamos ser honestos, de todas as equipes que tinha lá, se o Corinthians quer se classificar, era melhor para se pegar. Acho que o sorteio foi bom tanto para a Juventude quanto para Corinthians. Acho que todo mundo queria pegar o Juventude. Eu acho que o Juventude pegou um Corinthians que pode ser, na visão de todo mundo, acessível. Acho que é um jogo muito bom. É um jogo muito bom porque o Corinthians vai jogar primeiro jogo fora de casa. Se conseguir um resultado positivo lá, vem para a Neoquímica Arena e aí a gente espera que jogue bem. Qual é a minha opinião? O próximo jogo já é semana que vem. Seria fundamental uma vitória contra o Fortaleza. Ah, Luiz, é óbvio. Pelo ânimo do jogo, por você poder qualquer coisa ir com mais confiança, talvez até mesclar um pouco o time para o jogo contra o Juventude. Ganhar contra o Fortaleza seria de suma importância. De suma importância. Vai ser um jogo muito difícil. Contra o Juventude, cara, é muito acessível, dá para ganhar. A gente sofreu para fazer gol no Juventude, não conseguiu fazer com 2 jogadores a menos, mas dá para se classificar para cima do Juventude e aí depois vamos ver o que dá. Mas tem como se classificar. Óbvio, o foco ainda é total no Campeonato Brasileiro. Não tem como falar, pô, estamos avançando nas Copas, no Brasileiro a gente se arranja lá na frente. Não. Os próximos jogos do Corinthians no Brasileiro são Fortaleza, Flamengo e Botafogo. É muito difícil. Tem que somar pontos. Não sei como vai fazer, mas tem que somar pontos. Se o Corinthians conseguir repetir no Campeonato Brasileiro o que fez no primeiro tempo hoje da Sul-Americana, o que fez na Sul-Americana como um todo, dá pra ganhar desses times. O problema é que no Brasileiro o Corinthians está mais acostumado a fazer o que fez hoje no segundo tempo do que o que fez no primeiro. Vamos ver como é que o Corinthians vai se comportar. A gente vem no restante da semana com mais vídeos, prováveis contratações chegando, e a gente vem quando tudo for oficializado. Um forte abraço a todos vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho. Deixa o like também. Uma ótima noite, um ótimo restante de semana. Fiquem todos com Deus e vai Corinthians!